revelado o incrível encontro de Jesus, Moisés e Elias, uma transformação divina no Monte Sagrado, nos tempos de Jesus, aproximadamente no ano 30 depois de Cristo, quando a terra de Israel estava sob o domínio romano e o povo aguardava ansiosamente a chegada do Messias. Ele escolheu um momento singular para revelar sua verdadeira natureza. Acompanhado de Pedro, Tiago e João, os discípulos mais íntimos, Jesus ascendeu ao Monte Tabor, um lugar sagrado e elevado, ressoando com os ecos das histórias dos antigos profetas. Enquanto subiam pela ladeira íngreme, a luz do novo dia iluminava a paisagem empoeirada, e a esperança pairava no ar denso de expectativas. O coração dos discípulos pulsava, não apenas pelo cansaço da caminhada, mas pela antecipação de algo glorioso que estava prestes a acontecer. Ao chegarem ao cume, a atmosfera se transformou. De repente, o céu parecia abrir-se e uma luz ofuscante envolveu Jesus. Seu rosto brilhou intensamente, refletindo a glória incomensurável de Deus, e suas vestes tornaram-se tão brancas como a luz. A visão era indescritível, um verdadeiro vislumbre da divindade. No auge daquela revelação, Moisés e Elias apareceram, simbolizando toda a lei e os profetas, e conversaram com Jesus sobre a sua iminente paixão em Jerusalém, renovando as antigas promessas e profecias com uma nova esperança. O espanto e o temor invadiram Pedro, que sentia seu coração palpitando, dividido entre a maravilha e o medo. Então, impulsionado por uma mistura de adoração e pânico, Pedro propôs erradamente construir 3 tendas, uma para cada um deles. Ele desejava capturar o momento, preservar essa glória celestial em algo mundano. Senhor, é bom estarmos aqui, exclamou. A ignorância de Pedro quanto ao significado profundo da situação tornava a cena ainda mais carregada de tensão. Foi quando uma nuvem luminosa os envolveu, e a voz de Deus ressoou do céu: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." A certeza de que estavam diante do Santo e Poderoso causou um terror tão profundo que os discípulos se prostraram com medo. Mas a compaixão de Jesus não conheceu limites. Ele se aproximou, tocou seus discípulos e disse suavemente: "Levantem-se, não temam." Este toque de amor trouxe paz aos corações atormentados, revelando que a presença de Deus não é algo a temer, mas a abraçar. Após este evento glorioso, em que a divindade de Cristo foi claramente manifestada, Jesus disse aos discípulos que não contassem a ninguém sobre o que tinham visto até que ele ressuscitasse dos mortos. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto desciam do monte, as interrogações e incertezas pesavam sobre eles. O que significava tudo aquilo? O brilho glorioso de Jesus estaria prestes a se confrontar com a sombra da cruz em Jerusalém? As lembranças daquela manhã iluminada pelo céu e os ecos da voz divina os acompanhariam em suas vidas. A experiência extraordinária no Monte Tabor não os deixaria iguais, mas abriria o caminho para um entendimento mais profundo sobre quem Jesus realmente era e o preço que teria que pagar. O dilema se enraizava: como seguir aquele que se revelou em glória e, ao mesmo tempo, suportar a realidade de um sacrifício à frente? A jornada de fé tomava um novo rumo, especialmente agora que a grandeza e a fragilidade do plano divino se entrelaçavam. Enquanto atravessavam o vale ao pé do monte, o clima ao redor dos discípulos transformava-se. Embora a luz do dia ainda brilhava, uma sombra de inquietude cobria seus corações. Jesus, à frente, caminhava com um olhar determinado, mas os discípulos estavam absortos em seus próprios pensamentos. Pedro, Tiago e João trocavam olhares carregados de perguntas não ditas, como se as palavras fugissem deles, incapazes de capturar a grandiosidade do que haviam testemunhado. Senhor, o que significa tudo isso? Tiago finalmente quebrou o silêncio, seus olhos fixos na figura gloriosa de Jesus. Poderíamos entender melhor se soubéssemos por que Moisés e Elias vieram até nós.
A voz dele tremia com a mistura de reverência e dor. Eles estavam cientes de que estavam fazendo parte de algo extraordinário, mas a natureza desse algo permanecia envolta em mistério. Jesus parou e olhou para os discípulos, como se esperasse essa pergunta. O que vocês viram não será revelado até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ele disse isso com uma calma que desafiava a tempestade de emoções que o cercava. A expressão de cada discípulo se tornou de confusão, mas também de uma esperança crescente, como uma flor empurrando a terra. Enquanto continuavam sua descida, uma forte discussão teve início entre eles. Ressuscitar dos mortos? Pedro sussurrou para João. O que isso poderia significar? Precisamos entender o plano. As palavras de Pedro tingiam-se de temor e desorientação. As cenas da transfiguração pareciam dançar em sua mente. O brilho de Jesus, a glória celestial e a voz de Deus ressoando, "Este é o meu Filho amado." Por um momento, Pedro desejou que esse momento pudesse durar para sempre, mas a realidade da cruz pairava como uma nuvem escura no horizonte. Quando chegaram ao sopé do monte, uma multidão havia se reunido. O povo estava agitado, e um homem se aproximou. "Mestre!" Ele clamou, seu rosto contorcido pela angústia. "Por favor, tenha misericórdia do meu filho. Um espírito o atormenta e o faz cair no fogo e na água. Eu tentei com os seus discípulos, mas não puderam curá-lo." O olhar de Jesus se endureceu ao ouvir as palavras do Pai, e ele se voltou para os discípulos. "Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?" O peso de sua reprovação caiu sobre eles, enfatizando a diferença entre a glória que haviam presenciado e a realidade de sua fraqueza. Em seu interior, Pedro lutou com a reprovação. Aquela jornada ao monte havia moldado sua fé de uma maneira que não podia se desfazer, mas agora se sentia impotente. Jesus, diante da multidão agitada, abordou a situação com uma autoridade que só ele possuía. "Tragam meu menino", ordenou. A expectativa crescia no ar tenso. Jesus se aproximou do jovem, e uma palavra de comando é o que seu coração se preparou para ouvir. Em silêncio, o povo observava, e a presença intensa do Senhor estava prestes a se manifestar mais uma vez. As correntes da incredulidade começavam a se desvanecer, e os corações palpitavam com a possibilidade de uma operação divina. "Você crê que eu posso fazer isso?" Jesus perguntou ao Pai. O homem, repleto de dor, exclamou: "Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade." Assim, em meio às sombrias conturbações do coração humano, uma esperança reluzia, aguardando a manifestação do milagre. Jesus hesitou um momento, abrindo o céu para um novo entendimento em sua missão. O que ocorria naquele instante não era meramente uma cura, mas um decreto de autoridade sobre o reino das trevas, um prenúncio do que estava por vir com a sua própria morte e ressurreição. Ele se voltou para os discípulos ao redor e, com olhos que traziam a carga do futuro, pronunciou algo que ecoaria através das eras: "É necessário que o Filho do Homem sofra, mas o que está por vir trará vida e liberdade ao mundo." E assim, com essa declaração carregada de peso e expectativa, a cena estava montada para um desfecho mais profundo, onde o plano soberano de Deus se revelaria na totalidade de sua magnificência. A glória da cruz que precederia a vitória da ressurreição. Enquanto o povo se aglomerava em torno de Jesus, uma tensão palpável tomou conta do ambiente. O espírito de incredulidade que antes havia dominado os discípulos agora se transformava em um ardor crescente de expectativa. Um murmúrio começou a se espalhar entre a multidão, curiosos e aflitos esperando por um sinal do poder daquele que havia curado tantos. "Tragam meu menino", repetiu Jesus com determinação, como um comandante em meio à batalha. Com isso, 2 homens da multidão se adiantaram, carregando o jovem entre eles, cujos olhos estavam repletos de desespero. O menino, tomado por convulsões, parecia indistinto em meio à dor torturante que o aprisionava. Jesus então se aproximou e os olhares se cruzaram. O pequeno, ainda lutando contra os efeitos do espírito maligno, fixou seus olhos em Jesus. Uma conexão instantânea e poderosa ocorreu, em que o Filho do Homem e a criação maltratada se encontravam. Espírito mudo e surdo, Jesus ordenou, com voz cheia de autoridade: "Eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele." A multidão se ajoelhou em silêncio,
como se o universo inteiro estivesse prendendo a respiração. O jovem se contorceu e em um grito angustiante, o espírito que o atormentava saiu, deixando o corpo inerte e o semblante do menino sereno. O alívio rapidamente se espalhou por toda a congregação, e lágrimas de gratidão e alegria começaram a brotar pela multidão. Os discípulos, perplexos com a grandiosidade da cena, se voltaram um para o outro, murmurando em baixo tom. Em uma de suas conversas fervorosas, Pedro se atreveu a perguntar: Senhor, por que não conseguimos expulsar aqueles espíritos? Estaria a nossa fé insuficiente? A insegurança e o desejo de entender permeavam a inquietação de todos. Com a súbita transformação diante de seus olhos e a experiência de incredulidade ainda em seus corações, Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. As palavras penetraram o espírito dos discípulos como um potente ensejo à revelação. Mas a instrução de Jesus não passaria desapercebida. Ele os advertiu: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e ao terceiro dia, ressuscitará. A declaração sombria traiu uma nova onda de silêncio, seus corações sendo sacudidos pela expectativa e pelo terror da perda. Como poderiam entender que a vitória estava ligada à morte, enquanto a multidão se dispersava, levando consigo as maravilhas do que haviam presenciado? Os discípulos estavam imersos em suas reflexões. Jesus, percebendo suas mentes afligidas, começou a falar sobre o reino de Deus, cobrindo com um manto de esperança as suas inquietações. O Senhor sabia que um novo entendimento era necessário para enfrentar os dias sombrios que viriam. Vocês devem não apenas ver, mas crer. Meu reino não vem com aparência, mas com poder. Como a luz que brilha nas trevas, assim será a revelação da minha glória, disse ele com vozes que ecoavam a sua essência divina, prometendo que aqueles que estivessem dispostos a receber, viriam o milagre da transformação em suas vidas. Enquanto Jesus caminhava, um novo mistério foi lançado nas mentes dos apóstolos, um gancho divino que prometia profundidade ao plano que Deus havia traçado. Havia configurado um arcano significado em cada ato vivido e em cada palavra proferida, revelando que sua missão na terra era o cumprimento das Escrituras e a vinda do reino eterno. Mas o que ainda está por vir canse matéria como a da fé, e não apenas como a da visão, até que o que foi prometido se materialize. Questionavam-se em silêncio. A sombra da cruz pairava sobre eles, prometendo revelar o aceitável sacrifício no altar da redenção. E ao olharem o horizonte, perceberam que cada passo de Jesus os levava mais perto do desfecho glorioso que transformaria não apenas suas vidas, mas o destino da humanidade. Enquanto os discípulos seguiam Jesus, a atmosfera estava carregada de incertezas e questionamentos. A revelação de sua morte iminente deixava a cada um deles explorar a profundidade da mensagem que lhe fora confiada. No caminho, conversas murmuradas entre eles se entrelaçavam com a expectativa do que mais poderia acontecer. De repente, diante do cenário majestoso do monte, Jesus parou. Ele olhava para as encostas que parecem tocar o céu. Acordado por um novo impulso, disse: subamos ao alto do monte. Os discípulos se entreolharam, intrigados, mas seguiram o Mestre, suas esperanças renovadas pela relação íntima que tinham com ele. Ao chegarem ao ápice, um fenômeno sobrenatural começou a se desenrolar diante de seus olhos. Jesus, em meio à luz radiante, começou a ser transformado. Suas vestes branquearam como a neve e seu rosto brilhava como o sol. Uma glória indescritível envolveu aquele lugar, e os corações dos discípulos começaram a pulsar com fervor e temor. Neste instantâneo cósmico, dois indivíduos de aparência gloriosa apareceram ao lado de Jesus: Moisés, o dava lei, e Elias, o grande profeta. Eles conversavam com o Senhor, e os discípulos eram testemunhas tremendas daquela cena celestial. Pedro, tomado por uma reverência incomensurável, balbuciou: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, faremos 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Mas enquanto ele falava essas palavras, uma nuvem luminosa desceu, cobrindo-os, e uma voz ressoou da nuvem: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus 17:05. O terror abateu-se sobre os discípulos, e caíram com o rosto em terra, temendo a presença do Altíssimo. Jesus,
com um toque suave e encorajador, se aproximou deles, dizendo: levantai-vos, e não temais. Ao abrir os olhos, somente Jesus estava ali, o espectro de glória havia desaparecido, e a realidade do momento os deixou sem palavras, os corações batendo forte, cheios de um temor santo e uma reverência profunda pela experiência. Enquanto desciam o monte, Jesus lhes ordenou: não conteis a ninguém a visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Porém, mesmo assim, os discípulos não conseguiam conter a admiração e a confusão sobre o que tinham testemunhado. De que ressurreição ele fala? Questionavam entre si. As antigas promessas de um Messias triunfante ainda ressoavam em seus corações, mas a visão divina os deixava pensando sobre algo mais profundo e misterioso. Jesus, percebendo seus pensamentos perplexos, anunciou: Elias de fato vem primeiro e restaurará todas as coisas, mas eu vos digo que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às mãos deles. Mateus 17, 11 e 12. As palavras escolhas de Jesus penetraram sua mente e espírito como uma lâmina, revelações esmagadoras e surpreendentes do plano divino. A caminhada de volta ao povo era marcada pelo silêncio contemplativo, cada um provavelmente se perguntando como a grandeza do que haviam visto poderia ser aceita por aqueles que estavam no vale abaixo. O cenário de tensão e expectativa seguia, e a indignidade da cruz antes invisível agora se aproximava como um manto sombrio. Enquanto isso, um novo mistério pairava sobre eles. Uma certeza crescente que aqueles momentos de glorificação não eram apenas sinais de um futuro esplendor. Era um entrelaçamento do passado com a promessa do que estava prestes a acontecer, um sacrifício em favor dos redimidos, e a consumação das profecias. A sombra da cruz se tornava não apenas um desafio, mas um convite à transformação, um chamado à fé que não seria enredada por aparências. As chaves do reino começavam a se revelar, e a expectativa ardente crescia, deixando no ar um único questionamento a ressoar nas almas dos discípulos: o que realmente significava ouvir o Filho amado de Deus? Qual transformação ainda estava por vir? Deus, em sua soberania, já havia traçado um plano muito além da compreensão humana. Enquanto os discípulos desciam do monte, a atmosfera parecia pulsar com um misto de reverência e confusão. O brilho da visão que tinham testemunhado ainda enchia seus corações, mas, à medida que se aproximavam da multidão que os aguardava, as incertezas começaram a tomar conta de suas mentes. Como poderiam explicar o que haviam visto? A glória do monte contrastava com a realidade sombria que esperava ao pé da montanha. Ao chegarem ao vale, notaram que uma grande multidão havia se reunido. No meio deles, um homem se debatendo em agonia e desesperação. Ao se aproximarem, ouviram vozes aflitas: Mestre, eu trouxe meu filho a ti, pois tem um espírito mudo, e onde quer que o agarre, despedaça-o, e ele espuma pela boca, e rende os dentes, e vai definhando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Marcos 9, 17 e 18. O desespero da cena segurou a atenção dos discípulos e de Jesus, e logo o ambiente de serenidade se transformou em uma fervente expectativa por libertação. Jesus, ao ver a multidão, sentiu uma dor em seu espírito. Ele disse: Ó geração incrédula! Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Marcos 9 horas e 19. Havia uma urgência nas palavras de Jesus, uma chamada para que a fé e a crença se levantassem entre seu povo. O momento de transfiguração no monte estava repleto de glória, mas o retorno à realidade da necessidade humana era igualmente impressionante. O pai do menino, em lágrimas e com a voz embargada, implorou a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Marcos 9 horas e 22. O anseio do homem ressoava nos corações dos discípulos, e mesmo em suas dúvidas, eles buscavam entender o que o Mestre poderia fazer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, respondeu Jesus, lançando um olhar penetrante sobre a multidão e, especialmente, sobre o desespero do pai. Marcos 9 horas e 23. A fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, tinha o potencial de mover montanhas e criar mudanças invisíveis, mais profundas na vida dos que se entregassem a Deus. O homem, tomado pela angustiante mistura de esperança e dúvida, gritou: creio, ajuda a minha incredulidade. Marcos 9 horas e 24. Essa súplica tocou profundamente o coração de Jesus. Ele não somente ouvia as palavras,
mas percebia a luta interna que cada um daqueles que seguia ele enfrentava. A incredulidade e a fé sempre estiveram em conflito desde os dias antigos. Como poderia, então, o povo crer em coisas tão maravilhosas quando suas vidas estavam tão repletas de dor? Como resposta à sua oração, Jesus se dirigiu ao espírito maligno. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entre nele. Marcos 9:25. A autoridade de Jesus sobre os demônios era clara, e, em um grito angustiado, o espírito deixou o menino, que caiu como um corpo morto, mas Jesus tomou-o pela mão, levantando-o. O jovem se levantou sadio, e sua transformação foi um testemunho poderoso do poder de Cristo. Os discípulos, atônitos e perplexos, buscaram compreender a dimensão do que haviam testemunhado. Longe da glória do monte, mais uma vez confrontavam a realidade de um mundo necessitado. Por que não podemos nós expulsá-lo? Questionaram, desejando entender a raiz de sua falta de sucesso. Jesus, com um olhar cheio de compaixão e sabedoria, respondeu: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. Ele projetava um futuro onde a verdadeira transformação requereria não só poder, mas uma entrega total a Deus, um compromisso em buscar sua face e se humilhar diante dele. Assim, enquanto caminhavam juntos em direção ao novo dia, a tensão espiritual e a operação do plano soberano de Deus começava a se desvelar mais uma vez. O convite à oração e à dependência se tornavam um eco ressoante que permeava a vida de seus seguidores. As promessas de fidelidade de Deus não só garantiam libertação, mas também revelavam um caminho mais profundo, um chamado mais exigente que gerava vida, mesmo onde a dúvida parecia prevalecer. Com os rostos iluminados pela glória do monte e os corações pulsando com a realidade do agora, a questão final pairava no ar, aguardando sua resposta. Qual seria o custo da verdadeira fé que supera a incredulidade e abraça o poder de Deus? Enquanto os discípulos refletiam sobre as palavras de Jesus e tentavam entender a profundidade de sua resposta, uma nova onda de agitação dominou a multidão que os cercava. Murmúrios cresceram em intensidade, e logo um homem impetuoso, carregado de dor e temor, abriu caminho através da multidão e se lançou aos pés de Jesus. Senhor, minha filha está à morte. Eu te imploro, vem e impõe as tuas mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Clamou o homem, a angústia à flor da pele. Marcos 5:23. O desespero em seus olhos era compensado apenas pela esperança que emanava de sua fé inabalável. Era uma súplica carregada de um amor que só um pai pode conhecer. Sua voz, embargada, ecoou no coração dos que estavam próximos. Jesus, ao ouvir a súplica, olhou para o homem com compaixão e disse: vem, vamos juntos. Marcos 5:24. A multidão, clamando e aglomerando-se ao redor deles, pareceu vibrar com esta decisão. Ele havia se manifestado já no poder de libertação, e agora também estava indo ao encontro de uma nova necessidade. Enquanto seguiam, a pressão da multidão apenas aumentava, pessoas tocavam Jesus de todos os lados, como se buscassem um pedaço de sua glória. Uma mulher, enferma há 12 anos, moveu-se através das pressões com um impulso só: se tão somente eu puder tocar as vestes dele, ficarei saudável. Marcos 5:28. A fé da mulher era semelhante à de tantos outros que buscavam Jesus, um desejo ardente de libertação e cura. Quando finalmente ela conseguiu tocar a orla do manto de Jesus, instantaneamente a fonte de seu problema foi dissipada, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do flagelo. Contudo, Jesus, sentindo que dele saiu poder, virou-se na multidão e perguntou: quem tocou minhas roupas? Marcos 5:30. Os discípulos, confusos, questionaram sua pergunta em meio a tantos que o cercavam. Eu quero saber quem foi, insistiu Jesus, cuja busca por essa alma estava impregnada de amor e propósito. A mulher, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, contando toda a verdade. Filha, a tua fé te salvou, vá em paz, e sê curada desse teu mal, respondeu Jesus, afirmando não só a cura física, mas também a salvação de seu espírito. Marcos 5:34. Mas nesse momento de louvor, um mensageiro se aproximou do homem que pedirá pela filha, trazendo notícias que cortaram seu coração. Sua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Marcos 5:35. A sombra da morte parecia lançar um véu de desespero sobre ele.
O homem, então, sentiu a incredulidade tomando conta de seu ser. Jesus, percebendo a angústia do pai, voltou-se para ele com uma expressão firme e confiante: não temas, crê somente. Marcos 5:36. A resposta de Jesus ecoou como um chamado ao coração, pois a dimensão da fé agora tinha um novo significado. A situação complicada foi colocada à prova. Ao chegarem à casa, a cena era sombria, com os que choravam e se lamentavam pela partida da jovem. Jesus, em seu modo solene, entrou e respondeu àquelas vozes: a menina não está morta, mas dorme. Marcos 5:39. Aquela declaração foi ridicularizada por aqueles que não podiam ver além da morte. Contudo, Jesus nunca se deixou intimidar pela incredulidade. Ele chamou Pedro, Tiago e João, além dos pais da menina, e, assim, se dirigiu ao lugar onde ela estava deitada. Com ternura, mas com autoridade, tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que significa menina, eu te digo, levanta-te. Marcos 5:41. Imediatamente, a menina se levantou, e as vozes de lamento se transformaram em gritos de alegria. A atmosfera agora estava impregnada de assombro e exultação, revelando mais uma vez o poder de Jesus sobre a vida e a morte. O plano soberano de Deus se desdobrava em poder e graça, e muitos não podiam compreender a profundidade do que havia ocorrido. E assim, no meio da celebração, o olhar de Jesus se ergueu para o céu enquanto um mistério ainda maior se formava. Seria o reino de Deus prestes a triunfar de uma maneira que eles ainda não conseguiam vislumbrar? Aquela era apenas a primeira das muitas lições que o povo de Deus aprenderia sob a luz da revelação divina. O que mais o Senhor havia reservado para aqueles que o seguiam e escolhiam crer? Enquanto as vozes de júbilo ecoavam na casa, a jovem restaurada fez sua aparição, sendo recebida com abraços e lágrimas de alegria. Jesus, cercado de gratidão e temor, manteve uma postura de serena autoridade, observando a cena como um observador divino em uma sinfonia de redenção. A multidão que havia rincado em dor agora se via envolta pela luz da nova esperança que surgia. Mesmo assim, Jesus ainda carregava sobre si um propósito profundo e um fardo que poucos poderiam entender. Uma vez fora da casa, enquanto a celebração se desenrolava, Jesus dirigiu-se juntamente com os discípulos a um lugar mais tranquilo, buscando um espaço de comunhão e visão sobre o que estava por vir. Os discípulos, ainda maravilhados pela cena, não podiam conter suas perguntas. Senhor, como podemos entender o que aconteceu? A menina estava morta e agora vive, indagou Pedro, com a voz ainda embargada pela emoção. O mestre, com um olhar que adentrava a alma, respondeu: nem todos entenderão os mistérios do rei, pois a revelação é concedida ao coração que anseia por verdade. Mateus 13:11. Nessa afirmação, estava um convite ao discernimento espiritual, um lembrete de que o que havia ocorrido era um vislumbre daquilo que estava reservado para a humanidade. No entanto, as vozes da multidão que o seguiam começaram a dissipar-se à medida que o grupo avançava, e uma inquietação pairava no ar. No fundo, um grupo de fariseus os observava de longe, com corações endurecidos e mentes cheias de desprezo. Eles sussurravam entre si, incapazes de aceitar a realidade de um Messias que desafiava suas tradições e doutrinas. Como pode ele dizer que a menina dorme? Que engano! O poder do céu não pode vir desse homem. Suas vozes ressoavam com raiva e amargura. Jesus, percebendo a necessidade de firmeza, virou-se de frente para os seus discípulos e declarou: a verdade que hoje viram não é apenas sobre um corpo ressurgido, é uma demonstração de que o Filho do Homem tem autoridade sobre a vida e a morte. Mas há mais a ser revelado. João 11:25. A sua afirmação ecoou no coração de todos. Uma revelação maior estava por vir, e eles ainda não podiam captar a profundidade desse mistério. Enquanto caminhavam, o local começou a mudar, e subiram uma colina que levava ao Monte das Oliveiras. A paisagem ao redor era serena, mas dentro de cada um tumulto de pensamentos e expectativas se formava. Ao chegarem ao cume, um esplendor de luz envolveu a cena e, como um raio de sol quebrando a penumbra, a forma gloriosa de Moisés e Elias apareceu diante deles, conversando com Jesus com uma intensidade que irradiava poder e propósito celeste. Os discípulos, atônitos, caíram em temor, pois o que viam era algo jamais presenciado. Pedro, tomados pelo desejo de permanecer naquele momento divino, exclamou: Mestre, bom é estarmos aqui.
Façamos 3 tendas. Marcos 9h05. Sua voz, embora repleta de apreensão, estava impregnada de um desejo de eternizar a experiência. Mas Jesus, com um olhar sereno, sabia que aquele encontro não poderia ser retido e que o tempo de revelação ainda não havia terminado. Ele escutou o que Moisés e Elias tinham a dizer acerca do seu iminente sofrimento, e enquanto suas palavras sussurravam os planos de Deus, compreendeu-se que um caminho de dor precederia a glória. Subitamente, uma nuvem resplandecente os envolveu, e uma voz poderosa declarou: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Mateus 17h05. A experiência não apenas significava um encontro glorioso, mas também um chamado à ação. Os discípulos, agora em pé, atordoados, compreenderam que o plano de Deus era monumental e inegociável. As profecias estavam se cumprindo em uma dimensão maior do que imaginavam. A vida, morte e ressurreição de Jesus não eram apenas eventos isolados, mas a realização da redenção para toda a criação. Assim, em meio a uma terrível beleza, Jesus, levando os discípulos de volta, sussurrou: Não conteis a ninguém as visões que tiveram até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Mateus 17h09. Este peso divino de uma revelação não só era impressionante, mas inundava o coração de cada um com a certeza de que estavam testemunhando o desenrolar do plano soberano de Deus. E o que mais o Senhor preparava além do que já haviam testemunhado? Um novo mistério sobre a natureza da fé e do amor divino começava a se revelar em suas vidas. Eles estavam apenas a um passo do entendimento pleno do que significava crer no Filho do Homem. Enquanto desciam do Monte das Oliveiras, o ar estava pesado de reverência e expectativa. Os discípulos, ainda repletos da glória daquela visão extraordinária, trocavam olhares que carregavam perguntas não pronunciadas. Entre eles, Tiago, que raramente se calava, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Mestre, por que Moisés e Elias? Que significam essas aparições? Jesus, com uma calma que emanava segurança divina, respondeu: A lei e os profetas se encontram em mim. O que viestes testemunhar é o cumprimento de promessas antiquadas, de um novo pacto que restaurará todas as coisas. Lucas 24h44. Havia uma solenidade em suas palavras, uma clareza que fazia com que o coração dos discípulos tamborilasse em expectativa. Contudo, enquanto os discípulos absorviam aquelas verdades profundas, uma sombra cautelosa pairava. Pois, por trás deles, os passos dos fariseus se aproximavam mais. Veja, os mesmos que haviam presenciado as maravilhas realizadas por Jesus estavam agora determinados a desacreditar todo o seu ministério. Não podemos permitir que esse homem leve a nação à ruína, um deles murmurou. Suas intenções eram claras, o coração deles estava blindado contra a verdade. Chegando ao pé da colina, um apelo súbito cruzou o caminho de Jesus. Uma multidão se reunirá ao redor de um homem que se debatia, seu filho, possuído por um espírito maligno que o fazia sofrer. O pai, com olhos cheios de desespero, clamou: Mestre, trazei misericórdia sobre mim e meu filho, pois muitas vezes ele cai no fogo e na água. Mateus 17h15. Era um grito por ajuda que ecoava as dores de toda a humanidade. Jesus olhou para a cena, e uma profunda compaixão atravessou seu ser. Mas ao mesmo tempo, ele observou a falta de fé que cercava a situação, a incredulidade que parecia ainda maior que o sofrimento. Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Mateus 17h17, sua voz estrondou, não apenas em reprimenda, mas com a habitual urgência de um pai que deseja ver seus filhos crendo. Ele então se aproximou do menino e, com uma palavra poderosa, ordenou que o espírito maligno saísse. Saia dele e nunca mais entre nele. Marcos 9h25. Num instante, o jovem caiu, como que morto, e um murmúrio de temor atravessou a multidão. Mas Jesus, sem titubear, levantou-o pela mão, e o menino se levantou são. Um milagre ressoou entre os que assistiam, reavivando um pouco de fé em seus corações. Após o episódio, os discípulos se aproximaram de Jesus em particular, em busca de entendimento. Por que não podemos expulsar o demônio? Questionaram, a dúvida ainda os dilacerando. Jesus respondeu com firmeza: Por causa da vossa incredulidade, em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mateus 17h20.
A revelação da fé dele contrasta com a fraqueza humana, estabelecendo um novo caminho de poder e obra divina. Enquanto a conversa prosseguia, uma ligeira mudança se manifestava no ar. Aquela não era uma simples lição sobre a fé, mas um projeto divino se desenhando. O povo que assistia e os discípulos que iniciavam sua jornada estavam sendo preparados para algo grandioso. Jesus desafiou-os a repensar suas percepções, fazendo numa transformação que já se anunciava. E como seus discípulos fermentavam em novas esperanças, a voz de Jesus interrompeu a contemplação do que acabará de ocorrer. O Filho do Homem será entregue nas mãos de homens, e eles o matarão. Mateus 17:22. O peso de suas palavras caiu como um manto, a revelação de um novo mistério a se desdobrar. Que planos estavam sendo tecidos na tapeçaria do destino? O que, afinal, significava triunfar através da dor? Eles deveriam se preparar, pois a jornada de fé estava apenas começando. Naquela revelação sombria, estava encoberta uma luz de esperança que ainda não compreendiam. O sacrifício que ele anunciava não era um fim, mas um novo começo, uma promessa divina que ainda aguardava para se cumprir. Assim, enquanto seguiam em frente, uma certeza permeava o ar, a jornada de crença se tornava cada vez mais essencial. Afinal, o que mais o Senhor pretendia ensinar acerca da fé e da salvação? As camadas daquele mistério começavam a se desvelar lentamente. Enquanto a clareza nas palavras de Jesus permanecia, um murmúrio inquieto começava a emergir entre as multidões reunidas ao redor do pediatra aflito e seu filho recém-libertado. As perguntas começaram a voar como flechas, atingindo corações que ansiavam por respostas. Centenas de rostos, marcados pelo decorrente sofrimento e pela esperança renovada, se voltaram para o Mestre, como flores se voltando em direção ao sol. Quem é este homem que com apenas uma ordem pode devolver a vida e a saúde? Questionou um dos presentes, enquanto o outro acrescentou com voz trêmula: é o profeta? É o Messias que esperávamos. A expectativa crescia como ondas se acumulando à beira do mar. Jesus, percebendo essa nova fervura entre o povo, dirigiu-se a eles com uma clareza penetrante. Não se enganem, meu propósito é mais profundo do que isso. Eu sou a luz que veio ao mundo, mas muitos amam as trevas em vez da luz, porque suas obras são más. João 3:19. As palavras de Jesus ecoaram, como um clarim, despertando tanto temor quanto esperança. Os discípulos, perplexos e tocados, relembraram as visões que tiveram no monte, Moisés e Elias aparecendo como em um testemunho divino. Assim, Pedro, cheio de fervor e emoção, interveio: Mestre, é bom estarmos aqui. Faremos tendas para ti para Moisés e Elias. Marcos 9:05. A eficácia do momento estava à vista, mas traduzia o desentendimento da profundidade do ministério do Mestre. A nuvem da glória envolveu-os novamente, e uma voz ressoou do alto: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Mateus 17:05. O terror se apoderou dos discípulos, e caindo com o rosto no chão, eles sentiram a magnitude da presença divina. A sua dúvida tornará-se desespero. Jesus, então, se aproximou e, tocando-os, disse: Levantai-vos, e não temais. Mateus 17:07. Ao olharem, não viram mais ninguém, exceto Jesus, agora resplandecente com uma autoridade e poder que os levava a compreender que estavam diante do cumprimento da própria revelação de Deus. A recepção do divino aperfeiçoamento estava prestes a ser integralmente revelada. Enquanto subiam a estrada, Jesus lançou palavras a seus discípulos que se entrelaçavam com os mistérios do reino. Não conteis a visão a ninguém, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Mateus 17:09. Surpreendidos, eles refletiram sobre o que essas afirmações significariam. Ressuscitar? Que significa isso? Como pode ser que o Messias passe por tal dor? Questionaram entre si, enquanto a poeira do caminho levantava-se sob os seus pés. O eco desses pensamentos criou um alvoroço em seus corações, preparando-se para um entendimento mais profundo, além da morte uma vida em ressurreição. Percebendo sua confusão, Jesus explicou: Elias realmente virá, e restaurará todas as coisas. Mateus 17:11. Havia agora um mistério mais profundo em jogo, um cumprimento, um retorno, um plano divino que se mostrava mais complexo do que qualquer um podia imaginar.
O que os discípulos não sabiam era que a restauração mencionada envolvia não apenas a iluminação do povo, mas também a sabedoria perdida nos caminhos de Israel e a redenção de toda a humanidade. À medida que avançavam, uma nova questão surgiu. Por que, então, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Mateus 17:10. Era um ciclo que parecia não ter fim, e a ansiedade de desvelar a verdadeira natureza da missão de Jesus aumentava. Assim, enquanto a nuvem de incerteza e expectativa envolvia não só os discípulos, mas todos que observavam, o plano soberano de Deus se aproximava com clareza. Mas eu vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Mateus 17:12. E ali, no cruzamento da profecia e da revelação, estava a crueza do mesmo caminho que Jesus estava prestes a trilhar. A jornada do servo sofredor se tornava cada vez mais próxima. Diante dessa prometida instalação, mais uma vez, questionamentos sobre o verdadeiro significado do sofrimento e da redenção tomaram conta do pensamento do povo. Como cumprir a palavra sem passar pela dor? O que além da morte viria? E assim, enquanto a estrada seguia diante deles, o eco das revelações deixava os corações em constante expectativa e a sombra do plano eterno de Deus continuava a se desdobrar, como um pavio que aguarda a chama da revelação. Enquanto avançavam pelo caminho poeirento, o ar carregava um misto de expectativa e apreensão. As palavras de Jesus continuavam a reverberar nas mentes dos discípulos, ecoando sobre o prometido sofrimento e a ressurreição que ainda não compreendiam plenamente. O desafio de harmonizar a glorificação do Monte Tabor com a realidade da cruz pairava sobre eles como uma nuvem pesadíssima. Senhor, o que devemos fazer agora? Tiago, sempre o impetuoso, dirigiu-se a Jesus, buscando respostas em meio ao mar de incertezas que os envolvia. Como podemos nos preparar para o que está por vir? Jesus olhou profundamente nos olhos dele, um olhar que não apenas via a confusão, mas também o desejo ardente de entender. Apenas creiam, meus amigos, respondeu com uma voz carregada de esperança. A fé é a chave que abre os portões do reino. Sangue inocente será derramado, e a glória virá depois da dor. Enquanto essas palavras se estabeleciam em seus corações, aprenderam que o caminho da fé não seria livre de obstáculos. O grupo se aproximou de uma cidade, e a movimentação ali era intensa. Foi quando um clamor agudo se elevou da multidão: Mestre! Te imploro, ajude-me! Uma mulher, com um olhar aflito, fez caminhos por entre as pessoas, desesperada. Seus olhos estavam ofuscados pela dor que se manifestava em seu filho ferido. Senhor, ele caiu em uma torrente de águas e quase se afogou. Estou desolada, e não sei a quem mais recorrer, disse ela, o desespero em cada palavra. O coração de Jesus se compadeceu. Traga-me o menino, disse, e a multidão fez espaço, como se a própria natureza estivesse esperando pela manifestação do poder divino. A mulher conduziu Jesus até a beira de um pequeno lago, onde o menino permanecia inconsciente e pálido. Ao se aproximar com compaixão, Jesus se inclinou e tomou a mão do jovem. Levanta-te, não temas, proclamou, como se chamasse não apenas o corpo, mas o espírito que havia sofrido. Imediatamente, o menino abriu os olhos como se emergisse de um sonho profundo, e sua expressão refletiu não só alívio, mas também a confusão da experiência. Em um momento, ele passou de uma sombra da morte a um símbolo de vida e esperança. A multidão explodiu em júbilo, gritando e dançando, compartilhando alívio e gratidão. Os discípulos, boquiabertos e admirados, compreenderam que a autoridade de Jesus não era apenas sobre demônios ou doenças, era uma demonstração do próprio poder sobre a vida. Por que você foi capaz de fazer isso, Senhor? Murmurou Pedro, ainda maravilhado pela cena. Nós falhamos ao tentar ajudar. Jesus olhou para eles com uma expressão serena. A incredulidade é um peso, mas aqui reside a beleza. Mesmo quando falham, meu amor e poder são inabaláveis. A fé, ainda que seja pequena como um grão de mostarda, é suficiente. Olhando aos discípulos, Jesus estava prestes a abrir mais uma janela de revelação sobre o plano soberano de Deus. O que vistes hoje é somente o começo, é um vislumbre do que está por vir. Haverá maior prova de que o que estou cumprindo não é somente sobre milagres, mas sobre o reino que se estabelecerá na terra. Assim, enquanto caminhavam juntos, uma pandemia de desafios e questionamentos envolvia os discípulos.
O que eles não percebiam era que cada milagre e ensinamento era uma preparação, uma peça colocada sobre o tabuleiro divino. Cada ato de compaixão trazia uma nova camada narrativa maior que Deus estava escrevendo. A luz se tornava mais clara a cada passo que tomavam, mais reverbera do que apenas transformação de vidas, mas reafirmações da presença e a promessa de um Messias que trazia não só a libertação, mas também um chamado à redenção. E assim, com corações ainda ardendo pela glória da transfiguração e mente aberta para as complexidades que viriam, um novo mistério pairava sobre suas cabeças. O que mais o Senhor está preparando para aqueles que creem? O que a cruz realmente significará em breve? As perguntas se enredavam em suas almas, e a expectativa do que viria a seguir os mantinha alerta à ação soberana de Deus. O plano de salvação estava em curso, e cada um deles era uma parte vital da narrativa redentora, entrelaçada nas promessas eternas do Criador.